todos. Acho que estão muito longe, né? Estão longe do microfone? Dá para ouvir direitinho? Eles aumentam. É? Então tá bom. Bom dia a todos. Trago a vocês o abraço nosso de lá da nossa casa também espírita, o Espírito Consolador, que, como disse o Dorival, é responsável pelos departamentos que depois se tornaram autônomos, que são a creche a Irmã Estelita, o albergue noturno e o Hospital Dr. Bezerra de Menezes, que se agigantaram, né? Cresceram, se tornaram independentes por legislação, obrigatoriamente, e hoje são tão gigantes quanto. Trago também o apoio e o... Acho que está alto demais agora. E o apoio da alegria dos italianos, né? Que aqui em Rio Preto tem como representatividade a casa que eu também presido, que é a Amite de Itália. Eu escolhi, estava comentando com o Dorival agora há pouco, que, olha, Dorival, nós mulheres, nós pensamos de outro jeito também, viu? A gente diz assim para a outra, nossa, você não mudou nada. Então, aquela que ouve fica pensando assim, nossa, eu continuo nova. E aquela que falou, fala assim, ela já era velha. Ela já era velha 20 anos atrás, não é, Arlete? Nós já éramos assim há 20 anos atrás. É que a Arlete e eu trabalhamos juntas, né? Então, a gente não mudou muito. É porque já estava assim, quase uva passa. É verdade. Mas é verdade. Então, a gente brinca por isso mesmo, né? Bem, eu escolhi hoje para falar aqui com vocês um tema que é básico dentro da doutrina espírita, que é a função do Evangelho segundo o Espiritismo nas nossas vidas. Escolhi propositalmente porque, neste ano, o Evangelho está completando 150 anos da sua primeira publicação. E como nós estamos na USE, que é a União das Sociedades Espíritas daqui de São José do Rio Preto, empenhada em fazer a divulgação do Evangelho pelos seus 150 anos, nós vimos a necessidade de trazer informações que são detalhes que muitas pessoas ainda não conhecem. Então, por isso, a gente fez questão de trazer esse tema para vocês. Dá para ver aí? Não tem como apagar, né, essa luz só da frente aqui? Tem? Oba, olha lá, melhorou para ver? Bom, nós temos aí Jesus com um olhar perdido no horizonte, né? Com certeza pensando em nós, nos seus filhos que ainda são as ovelhas desgarradas, né? Que não conseguiram ainda tomar o seu caminho correto. E eu vou começar justamente falando dele, das suas preocupações de quando ele aqui esteve entre nós encarnado. Como vocês sabem, Jesus reencarnou numa região que ainda hoje é uma região muito conturbada, uma região ainda cheia de guerras, cheia de conflitos. E haja vista essas últimas informações de 2 ou 3 semanas que as bombas caíam sobre escolas na faixa de Gaza, né? É a região onde Jesus escolheu para renascer, né? E, infelizmente, ainda há esses conflitos que causam mortes, às vezes prematuras. Nós vamos começar falando hoje, portanto, sobre o Evangelho. Eu não sei se olho lá ou se olho aqui, acho que é melhor olhar aqui. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos livros do Pentateuco Espírita, teve, na verdade, 2 publicações no mesmo ano. A primeira publicação, Kardec o fez em abril
daquele ano de 1864, há 150 anos. E o fez em abril, mas não chamava o Evangelho segundo o Espiritismo, chamava Imitação segundo o Evangelho Espírita. Quando foi em setembro, ele resolveu trocar o título e aí então passou a se chamar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então essa é a primeira informação que a gente precisa passar, porque aquele título primeiro começou a criar uma série de problemas. E com isso, então, Kardec achou melhor trocar o seu título para o Evangelho segundo o Espiritismo em setembro. Bem, como eu disse para vocês no início, quando estávamos vendo a figura de Jesus, essa flecha discreta mostra exatamente o ponto onde nasceu Jesus. Um ponto que fica hoje no Oriente Médio e mais ou menos na região do Líbano, na região muito próxima à Turquia. Quando nós falamos no Evangelho de que não podemos servir a Deus e a Mamon, Mamon é um Deus citado no Evangelho porque era o Deus mais materialista, mais cultuado para os bens materiais na região da Síria, que ficava ao norte do lugar onde nasceu Jesus. Então agora vocês têm uma noção mais ou menos de onde nasceu Jesus, né? E essa parte toda vermelha que vocês estão vendo nesse mapa, que pega todo o norte da África, e toda essa parte aqui, Península Ibérica, toda essa região aqui, a Itália atual, toda essa parte, o Oriente, todo esse Mediterrâneo, mais essa parte aqui que vai para a Índia, não é? Toda essa região em vermelho, à época de Jesus, era uma região dominada pelos romanos, pelo Império Romano. Então, quando Jesus escolhe nascer no Oriente Médio, ele sabe e já antevê os problemas que vai encontrar, porque ele vem trazendo uma nova visão do amor de Deus e encontra uma região onde o judaísmo era praticado, mas uma região também que politicamente era dominada pelo Império Romano e que tinha outros cultos, não é? O Império Romano era basicamente ainda politeísta, acreditava em vários deuses, não é? E o judaísmo não. O judaísmo já acreditava num Deus único. Então esse conflito de posições religiosas culminava com a mensagem de Jesus que traria uma modificação da visão de Deus, que até então era cultuada pelos judeus como um Deus vingativo, um Deus que punia, um Deus a quem nós devíamos temer. E Jesus traz uma outra visão. Então ele sabia que ele ia encontrar grandes problemas, né? Porque a visão que Jesus nos traz é uma visão de um Deus de amor, de um Deus Pai, não de um Deus punitivo, né? De um Deus vingativo. E assim então Jesus reencarna nessa região do Oriente Médio, onde está assinalada aí por essa flechinha. Agora vocês imaginem que o Império Romano, nascido numa pequena cidade da época que era Roma, né, acabou se estendendo e chegando a todos esses lugares assinalados pela cor vermelha, né? Por ali então havia o domínio político sem ser o domínio muitas vezes cultural do Império Romano. Por quê? Porque o Império Romano tinha uma visão muito estratégica de como
dominar o povo politicamente conquistado. Eles iam abrindo estradas, o Império Romano mandava as legiões romanas abrindo estradas. E essas estradas iam encontrando aldeias, cidades. Nessas aldeias e nessas cidades, claro que havia moças, que se encantavam com aqueles soldados robustos, que andavam de sainha curta, né? E com isso também acontecia que em cada ponto onde havia parada do Império Romano, na construção das estradas, sempre ficava para trás uma meia dúzia de soldados que se casavam e que obrigavam as suas esposas a criar os seus futuros filhos, não é? Pela cultura romana. Foi assim que a cultura romana foi se introduzindo, sem nenhuma guerra, sem nenhuma força, a não ser essa da cultura e da estratégia militar. Bem, de lá, da época de Jesus, há mais de 2000 anos, 2014 anos, né, até chegar a Kardec, que é o codificador da doutrina que hoje nós abraçamos, vai também quase um período de 2000 anos, né? Este, como vocês também já conhecem, é Kardec. Na verdade, o nome dele era um outro. Ele adotou o nome de Allan Kardec por uma informação que ele recebeu mediunicamente. Ele era um professor, ele era pedagogo, estudioso das formas de ensinar, e tinha esse nome comprido que vocês estão vendo aí, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Acaba sendo mais tarde conhecido por Allan Kardec, já na sua maturidade, não na sua mocidade. E ele então, em Paris, que na época era a capital das culturas, ele então começa a estudar espiritismo depois de ter uma base cultural muito bem formada. Kardec estudou com Pestalozzi, que era um mestre na educação. Pestalozzi tinha como preceito essa frase que vocês estão vendo aqui em verde, né? A vida educa, mas a vida que educa não é uma questão de palavras, e sim de ação. É atividade. Ou seja, Pestalozzi incutiu na cabeça de seus alunos, e Kardec já estava apto a receber essa informação, de que ele tinha que agir, ele tinha que trabalhar. A educação não era uma coisa estática, né? Como nós vemos hoje com os nossos filhos, com os nossos netos. A gente sabe que a gente tem que mostrar, a gente tem que agir, a gente tem que trabalhar como exemplo para as crianças observarem e procurarem copiar as nossas atividades. Era um homem culto, o professor Rivail, muito culto. Ele tinha se formado em letras, tinha se formado em ciências, tinha se formado em medicina. Ele falava várias línguas, falava inglês, falava alemão, falava italiano e falava espanhol. Então era uma pessoa extremamente culta, que quando lia alguns textos, lia os textos no original. Ele não precisava que ninguém o traduzisse. Então era uma pessoa que tinha um cabedal de conhecimento muito grande. Mas por trás dele, atrás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher, não é? E não é o ditado que diz isso? Tinha uma mulher muito forte e, graças a Deus, muito rica, para poder bancar tudo aquilo que Kardec depois, então, resolve fazer. E essa mulher era Amélie Boudet. Amélie, como vocês podem ver aí na figura, era também professora, tinha vindo de uma família muito pequena, ela era filha única,
e era 9 anos mais velha do que Kardec. Talvez por essa razão, eles tenham decidido nunca ter filhos. Talvez pelo fato de a missão de Kardec ser grandiosa e muito penosa, a espiritualidade tenha decidido anteriormente que eles não tivessem filhos, para não se desviarem e não se distraírem daquela primeira tarefa que era a de codificar o Espiritismo. Também é importante que nós entendamos que Kardec continuou trabalhando dentro do movimento cultural a qual ele fazia parte, publicando muitas coisas em todas as áreas. Ele publicava artigos e aparecia sempre com o seu nome original, professor Rivail, em todos os jornais de Paris. Só que era uma vida muito instável, porque, como qualquer homem, se sentia na obrigação de sustentar a família. Amélie sempre dizia que não se preocupasse, porque ela tinha condições financeiras, familiares que poderiam sustentá-los, mas ele sabia que o papel do homem era também trabalhar. Então ele trabalhava muito, ele dava aulas particulares, ele fazia uma porção de trabalhos de traduções das línguas que ele dominava, como alemão e inglês, e ainda trabalhava em 3 grandes casas comerciais como contador. Então ele trabalhava muito para poder realmente não ser visto como aquele homem que tinha casado com uma mulher rica e dela se sustentava, não é? Kardec era um homem muito brioso. Bem, dava aulas particulares e nessas aulas particulares ele teve a oportunidade de conhecer grandes nomes também. Bem, vamos adiante. Em 1854, o professor Rivail foi procurado por um amigo francês chamado Fortier, que veio lhe contar que nos clubes de Paris estava havendo uma apresentação, um espetáculo muito incomum, que as pessoas se reuniam em volta de pequenas mesas e oravam, e as mesas começavam a girar e a andar pelo ar. Kardec ouviu a informação, mas se guardou. Essas mesas eram realmente, na época, motivo de espetáculo quase que circense. Parecia mesmo um circo. As pessoas se reuniam como se fosse ver um espetáculo qualquer, uma apresentação qualquer. E essas são fotografias originais daquela época, né? Que são fotografias feitas não com essa fórmula hoje fotográfica, mas com uma função ainda muito primária, que eram daguerreótipos, uma função bem primária mesmo de fotografia. Bem, quando Fortier conversou com Kardec e lhe disse dessas mesas girantes, e falou: olha, as mesas são inteligentes, a gente fala para ela andar de um lado, ela anda, fala para andar do outro, ela anda, fala para subir, para descer. E ele então responde ao amigo Fortier: eu acreditarei, ele era um homem de ciência, né? Eu acreditarei quando vir e quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que se pode tornar sonâmbula. Até lá, permita-me que não veja nisso senão uma fábula, senão uma historinha, né? E Fortier, então, vai procurar um outro amigo que 2 anos depois vai procurar Kardec, que era um italiano que estava radicado em Paris, na França. Procura Kardec e fala: olha, a coisa é muito mais séria do que aquilo que a gente pensa, porque as mesas não levantam e saem andando só, elas começaram a responder perguntas. A gente faz perguntas e ela responde. Alguma coisa inteligente tem por trás disso.
Então, em 55, um ano depois, Kardec, através da amizade de Jaime Carlotti, que era esse italiano com quem ele também tinha amizade, vai visitar uma casa, que é a casa ali, que vocês estão vendo, da senhora Roger, né? E encontra lá o seu amigo anterior, o Fortier, que era um especialista em hipnose, em sonambulismo. E ele então fica achando que era tudo um truque. Não, isso é um truque do Fortier, porque ele mexe com sonambulismo, com hipnose, e eu quero ver isso de perto. Então ele pediu para o pessoal da casa, para os donos da casa, que o deixassem acompanhar durante algum tempo aqueles trabalhos, porque ele gostaria de verificar se aquilo tinha procedência séria ou não, né? Então, aí ele vai começar, a partir do dia 6 de maio, a primeira visita dele à casa do senhor Roger, da família Roger, e vai então começar a frequentar regularmente para perceber se aquilo tinha seriedade ou não, porque o Kardec, como um homem de ciência, ele queria provar, ele tinha que provar. Ele não poderia simplesmente se deixar convencer pelos olhos e pelas conversas dos outros. Ele tinha que realmente comprovar. E então, essa observação dos fenômenos é que vai levar Kardec a uma outra família, a uma família chamada Baudin, e essa família vai então mostrar a Kardec, através de muitas reuniões, uma série de informações que são informações muito importantes para que nós entendamos o início da codificação do Espiritismo. Então, nessas reuniões em que ele ia a todas as semanas, invariavelmente, ele sempre usava o método científico de experimentação, ou seja, ele testava as perguntas de várias formas, para ver se a resposta era sempre a mesma. E ele sempre procurava observar tudo o que acontecia para ver se havia algum deslize, para ver se havia alguma contradição. Comparava todas as respostas daquela noite, procurava ver se espíritos diversos tinham dito as coisas com o mesmo conteúdo ou se contradiziam entre si as noções que eram passadas. Então, isso que está assinalado em vermelho são as formas que ele usava para justamente entender cientificamente o fato. Ele observava, ele comparava, deduzia, tentava chegar às causas, tentava compreender o encadeamento lógico dos fatos que aconteciam e, no final, ele procurava então fazer uma aceitação de toda aquela explicação do fenômeno observado. A primeira coisa que Kardec, então, afirma, a primeira assertiva, a primeira afirmação que Kardec faz, depois de muitos meses estudando tudo aquilo, foi de que existia realmente um mundo invisível. Era um mundo que não se via, mas era um mundo que existia. A gente não podia dizer que, por ser invisível, ele não existisse. Como hoje também nós não vemos o ar, mas a gente sabe que ele existe, né? Kardec chega a essa primeira conclusão lógica, uma afirmativa sem nenhuma possibilidade de refutar. Havia um mundo invisível. Havia também uma necessidade de se conhecer como é que esse mundo invisível agia perto de nós, porque ele estava interferindo na vida humana, na vida real, né? Ele queria entender como o estado das coisas nesse mundo invisível tinha contato conosco. E, por fim, ele queria entender como é que essas relações se davam. Então, eram muitas as dúvidas de Kardec. E ele usa uma figura, então, nas primeiras vezes em que ele começa a trabalhar e começa a escrever artigos sobre as mesas girantes, ele então explica que era mais ou menos para ele como se ele fosse a um país muito diferente, um país estranho,
cuja língua ele não conhecesse, e ele tinha ainda que aprender como se comunicar com as pessoas daquele país que falavam uma língua diferente, e depois também compreender como é que aquelas pessoas viviam, para entender perfeitamente até que ponto aquela cultura estranha poderia afetar a sua vida, né? Então, essas foram as primeiras afirmações a que Kardec chegou, mas depois de tanto ouvir, de tanto observar, ele viu que era sempre a mesma coisa, que as mesas respondiam perguntas muito simples, que a gente perguntava, amanhã vai fazer frio? E a mesa respondia se sim ou não, porque tinha um lado que era sim, um lado que era não. Ela ia para aquele lado do sim ou ia para o lado do não. Eram perguntas banais. E ele achava que não era possível continuar perdendo tempo com perguntas tão banais, porque as perguntas mais sérias eram de difícil resposta. Não eram respostas de sim e não. Eram perguntas que demandariam frases inteiras, e ele não sabia como fazer. Até então não sabia como fazer. E ele então decide abandonar esses estudos. Quando ele decide abandonar os estudos dessas mesas girantes, o senhor Carlotti chega para ele e diz assim: olha, nós temos aqui conosco uma média de 50 cadernos completamente cheios de perguntas e respostas. E a gente quer que você analise. Eu não vou perder tempo, vou pegar coisas que vocês já perguntaram, se ia chover, se ia fazer frio, se a pessoa ia ver o ano novo, se não ia ver, se ia morrer antes, coisas assim. Eram perguntas sempre de sim ou não. E ele então diz que não, que ele prefere se afastar. Mas o senhor Carlotti era um sujeito que também tinha contatos na Academia de Ciências. E essas pessoas ligadas à Academia de Ciências tinham um contato muito importante, que era o senhor Didier, que era um editor. Ele tinha uma editora, ou seja, tinha uma casa que publicava livros. Não é à toa que a editora da Casa Espírita Maria de Nazaré, de Votuporanga, se chama Didier, em homenagem ao Didier francês, né? Que também publicava os primeiros livros sobre espiritismo. Então, ele resiste a tudo isso e decide desistir. Acontece que, numa das reuniões, se manifesta um espírito que se denomina Zéfiro, e diz assim para ele: professor Rivail, o senhor não se lembra de mim porque o senhor está encarnado, mas fomos amigos quando éramos druidas. E ele se assusta, porque ele tinha um fascínio por aquela civilização druida, que era uma antiga civilização que havia no interior da França, naquilo que a gente chama de Alpes transalpinos, né? Na região dos transalpinos. Então, ele diz: olha, nós éramos amigos quando éramos druidas e quando éramos sacerdotes. Hoje eu sou um espírito conhecido como Zéfiro. Escolhi esse nome porque eu prefiro hoje ser mais suave e mais brando do que fui quando era druida, né? E então Kardec, abalado com aquela informação, resolve então retomar o seu caminho de estudo dos cadernos, e quando ele chega em casa ele já encontra os caixotes com os 50 cadernos que tinham sido feitos, anotados e respondidos durante todos os anos anteriores naquele estudo da casa da família Bodin. Zéfiro, esse espírito que se comunica então com Kardec, explica também que quando druida, ele não se chamava Rivail, ele se chamava Allan Kardec. E a partir daí, então, é que ele muda o seu nome. Todas as vezes em que ele passa a trabalhar com esse assunto,
ele começa a usar esse nome de Allan Kardec para se referir à sua reencarnação anterior, não é? Esses druidas, como eu disse para vocês, eram os habitantes das Gálias, da parte interna da França, que era a Gália naquele tempo, da parte de cima dos Alpes, né? Então, Kardec, de posse desses cadernos, começa a ordenar todas as perguntas e respostas. Vocês imaginem que quer pegar vários caixotes com vários cadernos e começar a ler todas as questões. Então, ele resolve ordenar em 3 assuntos básicos. Primeiro, ele passa a ordenar, num primeiro bloco, todas as perguntas e as respostas que tinham alguma ligação com filosofia. Tudo aquilo que dizia respeito à filosofia, ou seja, as questões existenciais. Tudo aquilo que queria dizer respeito à existência do ser humano. De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou fazendo isso. São questões de existências, né? Então, essas perguntas ligadas à filosofia, Kardec resolve então colocar todas num primeiro bloco. Mas também resolve um segundo bloco, que é o bloco da psicologia, ou seja, do comportamento. Ele começa a separar num segundo bloco perguntas e respostas que indicavam como os espíritos viviam do lado do mundo invisível, para se entender como era o mundo invisível. E num terceiro bloco, ele vai juntar questões que falam sobre a natureza, como era aquele mundo invisível ao qual aqueles seres inteligentes estavam ligados. Então, vejam bem que a partir dessas 3 indagações, Kardec vai justamente elaborar o Livro dos Espíritos com base nesses 3 enfoques: filosofia, ciência e religião, não é? Bem, o Espírito Verdade, como diz ali, manifestou-se certa vez a Kardec em forma de pancadas. Ele estava trabalhando em casa, num determinado artigo sobre espiritismo, e quando ele foi chegando a um determinado ponto naquele artigo, ele começou a escutar barulho, que batiam, até que ele parou e foi ver o que estava acontecendo. Mas encontrou sua esposa deitada, dormindo, e eram só os 2 em casa, estranhou aquele barulho. Voltou e continuou a escrever, e o barulho voltou. Aí ele então para de escrever tudo aquilo e resolve retomar o assunto no dia seguinte, né? Mas no dia seguinte, na sociedade que eles já estavam formando e onde eles se encontravam, uma médium acaba se deixando tomar por um espírito que se comunica diretamente a Kardec e lhe diz isso: olha, era eu que ontem na sua casa fazia aquele barulho, porque o que você está escrevendo não é verdade. Você precisa indagar-se e precisa melhorar a sua reflexão sobre esse assunto. Então, Kardec, assustado, fala: mas como? Não, você vai reler tudo que você escreveu, porque você vai achar um erro. Não é certo isso que você escreveu. E eu como Espírito Verdade, eu sou responsável pela coerência, pelo bom senso das informações que você vai passar. Não posso deixar que você passe informando alguma coisa tão errada. E ele realmente vai para casa e relê o que ele tinha escrito e percebe que aquilo contrariava as informações dos cadernos que ele estava analisando. E então, a partir disso, com a influência do Espírito Verdade, ele consegue ir codificando e ir realizando a estrutura do primeiro livro da nossa codificação, que é o Livro dos Espíritos.
e lança então o Livro dos Espíritos na forma como era original, em pergunta e resposta. Por isso o Livro dos Espíritos é em forma de pergunta e de resposta, porque é quase que uma cópia das perguntas e respostas dos cadernos que ele tinha pego e que ele vai aprofundando com o passar do tempo. Ele lança então o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 57. O Espírito Verdade faz a Kardec uma série de advertências para que ele não se sinta na qualidade de alguém privilegiado. E diz exatamente isso. A missão dos reformadores é cheia de escolhos e perigos. Escolhos são dificuldades, né? É preciso te mostrares no conflito contra... É preciso te mostrares no conflito, quer dizer, precisa dar a cara a bater, não é? Não é para se esconder, é para se mostrar. Contra ti se direcionarão terríveis ódios, implacáveis inimigos tramarão a tua perda, estarás exposto à calúnia, à traição mesmo daqueles que te parecerão mais dedicados. As tuas melhores instruções serão impugnadas e desnaturadas. Sucumbirás mais de uma vez ao peso da fadiga. Em uma palavra, é uma luta quase constante que terás de sustentar com o sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e mesmo da tua vida, porque não viverás muito tempo. Aí Kardec então se preocupou mais ainda. Ele falou, pô, mas me deram esse trabalho, mas já estão falando que eu vou morrer logo, não é? E aí então ele viu que era necessário se empenhar e fazer realmente muito mais do que ele estava fazendo, porque ele ainda se dava ao luxo de dormir, e ele parou de dormir e trabalhava durante o dia e trabalhava durante a noite. Diz mais ainda o Espírito Verdade a Kardec: para agradar a Deus é preciso humildade, modéstia e desinteresse. Para lutar contra os homens é necessário coragem, perseverança e firmeza inquebrantáveis. É preciso também ter prudência e tato para conduzir as coisas a propósito e não comprometer-lhes o êxito por medidas e palavras intempestivas. É preciso, enfim, devotamento, abnegação, estar pronto para todos os sacrifícios. Então, a missão de Kardec não seria fácil. Como dizia o Espírito Verdade, ele se sentiria, entre aspas, abandonado por alguns amigos que ele reputava como amigos pessoais. Muito do seu nome seria achincalhado na imprensa, né? Mas ele continuou lutando, porque ele tinha em si a certeza da sua tarefa, a razão da sua tarefa, que era, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, diz ele que Kardec é um dos mais lúcidos discípulos do Cristo. Diz também que o trabalho dele era o trabalho da reorganização do edifício desmoronado da crença e recondução da civilização às suas profundas bases religiosas. Isso tudo está contido no livro A Caminho da Luz, que é justamente o que indica a evolução nossa no nosso planeta, né? Bem, algumas datas e alguns fatos precisam ser considerados aqui. Vocês me desculpem, eu vou ter que correr porque é extenso demais e eu preciso chegar até o fim. Bem, nós vamos ver algumas datas importantes e alguns fatos importantes. Em 1857, então Kardec lança o Livro dos Espíritos, que responde a uma questão existencial: quem sou eu? Era uma questão existencial, quem é que eu sou? Então o Livro dos Espíritos tinha essa função. Em 1º de janeiro, no dia do Ano Novo, do ano seguinte,
em 1858, ele lança a Revista Espírita, que hoje nós conhecemos como um conjunto de 13 volumes, né? Ele lança a Revista Espírita como um folheto muito simples, né? E em abril daquele mesmo ano, ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde então vai ser a sede da Revista Espírita, e vai funcionar ali até 1869, quando ele desencarna. Em 1859, no ano seguinte, ele lança outro livro, O que é Espiritismo, que é um livro que as pessoas normalmente não leem, mas é um livro muito interessante, muito fininho, muito interessante de se ler. 2 anos depois, ele lança o livro dos médiuns, para responder a uma outra questão existencial. O que eu estou sentindo? O que é isso que eu estou sentindo? Que coisa estranha é essa que eu estou sentindo, que eu quero falar uma coisa que não é o que eu estou pensando? Então aí vem o Livro dos Espíritos. Mas acontece que nesse ano de 61, quando ele lança o livro dos médiuns, na Espanha, como havia um movimento católico muito fervoroso, é feito um auto de fé, ou seja, todas as pessoas da Espanha, de Madrid principalmente, em Barcelona também, né? Que esse auto de fé foi em Barcelona, que tinham alguma informação escrita sobre espiritismo, foi chamada à igreja para entregar aquele material. Isso foi tudo jogado numa praça e queimado. E ali então os católicos que tinham entregue aquele material tinham jurado que não se importariam mais com aquelas informações, que não se preocupariam mais em ler aquele assunto, não é? Isso foi no começo de 58. Desculpe, no começo de 61, fim de 61. Em 62, Kardec, não se importando com isso, lança o Espiritismo, um folheto, um novo folheto, o Espiritismo em sua mais simples expressão, contando para as pessoas mais simples, explicando para as pessoas mais simples que o Espiritismo não era aquele jogo de salão, aquela coisa que se via nos clubes de Paris, que era uma coisa séria e era uma coisa que abrangia todas as pessoas de todas as classes. Também, em 62, ele lança um livro chamado Viagem Espírita, que ele tinha feito a Lyon, tinha feito a uma porção de outras cidades, relatando a sua passagem por outras cidades e como a doutrina espírita começava a ser aceita. E só 2 anos depois, em 64, é que ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem responder não aquela primeira pergunta do Livro dos Espíritos, quem sou eu? Mas vem responder uma outra pergunta, por que eu sofro? Se nós hoje pegarmos o Evangelho, nós vamos entender isso. Ele vai aplacar a nossa dor e vai explicar para nós por que sofremos. Qual é a razão de sofrermos? É essa a razão de existir do Evangelho, não é? Mais tarde, 1 ano depois, ele lança O Céu e o Inferno, que vai responder mais outra questão existencial. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Então aí ele explica que algumas pessoas achavam, eu vou para o inferno, eu vou para o céu. Aí ele explica que o céu e o inferno são as consequências das nossas atitudes, do nosso comportamento, das nossas ações, não é? Que não existe um espaço geográfico onde é o céu, onde seja o inferno. Em 67, 2 anos depois do lançamento do Céu e Inferno, ele faz o prefácio de um livro psicografado chamado Poesia Mediúnica. E esse livro, então, nesse livro, só de poesias que aqueles médiuns trabalhavam na Sociedade Espírita de Paris,
ele analisa tudo, então ele faz um prefácio muito bonito falando da importância daqueles espíritos e da atuação daqueles espíritos no mundo invisível em que eles habitavam. Somente em 1868, Kardec lança a Gênese para responder uma outra questão, não mais para onde eu vou, mas de onde eu vim. Já era uma outra pergunta existencial que ele queria responder, para explicar para nós de onde a gente teria vindo e para a gente compreender por que sofria e para onde a gente iria depois. Esses são os primeiros livros, né? Outras datas vão aparecendo como importantes. Ele, depois de 68, quando ele lança a Gênese, no ano seguinte de 69, com 64 anos, ele desencarna. Essa é a figura, essa é a fotografia do túmulo de Kardec, que, através de informações de Zéfiro, explicou para ele que, na época em que ele era druida, a entrada da casa dele era mais ou menos assim. Então ele pediu que fosse feito o seu túmulo aos moldes da entrada da sua casa quando ele era druida. Ele é assim. Quando eu estive nesse cemitério em Paris há alguns anos, eu tive o privilégio de conhecer um zelador brasileiro que trabalha lá. E quando ele me ouviu conversando em português, ele chegou perto depressa. Vocês são do Brasil, deixa eu conversar um pouquinho em português. E veio conversar conosco, éramos um grupo de pessoas. E ele falou assim, já sei o que vocês estão procurando. A gente estava com o mapa, né, do cemitério, porque é um cemitério onde muitas pessoas famosas estão sepultadas. Ele falou, já até sei quem que vocês estão procurando por aqui. Vocês estão procurando o túmulo de Kardec? Vai reto aqui, o túmulo que vocês encontrarem mais florido é o dele. Mesmo no inverno, existem flores que sempre as pessoas trazem. É o único túmulo que fica florido o ano inteirinho. E olha que tem gente importante lá, né? Tem compositores famosos como Chopin, tem autores franceses famosos como Molière, como Madame de Staël, tem, enfim, tem artistas agora mais recentes, como Edith Piaf, Charles Aznavour, tem uma porção de gente muito importante lá sepultada, mas o único túmulo que fica florido o ano inteiro é o túmulo de Kardec. E é emocionante chegar perto ali daquele túmulo, porque sempre tem alguém ali, o túmulo nunca está sozinho. É interessante isso também, né? Então, nós vemos isso daí, esse túmulo. Essa é uma rápida inserção de um jornal, que quando então Kardec desencarna, o Jornal de Paris faz uma louvação à sua figura, dizendo que somente uma pessoa da qualidade de Kardec, que era um homem culto em várias disciplinas, em várias áreas, é que poderia ter feito aquele trabalho de codificar, de organizar todas as informações daqueles fenômenos que aconteciam durante aquele período em que ele viveu em Paris. Depois do seu desencarne, outras obras foram também publicadas, porque foram encontradas já quase prontas para ser publicadas, né? Tanto que em 1890 são publicadas obras póstumas, O Principiante Espírita e Obsessão. Essas três são obras que apareceram depois do desencarne de Kardec. Diante disso tudo, eu pergunto para vocês, bom, eu falei de Kardec, mas o que eu falei de Evangelho? Falei pouca coisa, né? Então nós vamos agora tratar só do Evangelho, que está fazendo aniversário de 150 anos esse ano. Em A Caminho da Luz, que é o livro que eu já citei para vocês, Emmanuel diz o seguinte a respeito de nós, da humanidade, que, em princípio, o homem se preocupava apenas com a sua sobrevivência.
Ou seja, o homem não se preocupava com o outro, não estava preocupado se o outro estava com fome ou não. O que ele queria é pegar o seu pedaço de carne e comer. Achar a sua fruta, apanhar e comer. Porque ele sabia que ele tinha necessidade de comer para se manter vivo. Se ele não comesse, ele se sentia fraco e poderia vir a morrer. Então, ele sabia que precisava se alimentar, não é? No início da nossa humanidade, os homens tinham somente essa preocupação, a preocupação de sobreviver. Depois, isso são informações de Emmanuel, nesse livro, que quem ainda não leu, procure ler, quem leu, releia, para realmente ter a confirmação do que eu falo. Depois de um certo tempo, nós vamos perceber que o nosso planeta atinge um grau em que é considerado de maioridade espiritual, ou seja, consegue chegar num estágio ali, ó, em que alguns pontos do planeta são pontos de cultura, quer dizer, são pontos onde o conhecimento humano começa a ser trabalhado. E esses pontos são a Grécia e Roma, no meio da Itália, da Península Itálica. Então, vejam bem, Roma tinha aquele espírito de explorar, de ir avançando e ir levando a sua cultura. Quando Roma chega à Grécia, o que acontece com as duas civilizações? Roma percebe a superioridade cultural da Grécia. Então, traz para a Itália todas as informações culturais da Grécia. Por isso que a gente diz que hoje a civilização nossa é um resultado da cultura greco-romana, porque as duas se misturaram. O que vem para Roma são as informações que eram anteriormente tidas na Grécia. E é importante entender isso. É importante entender isso. O Império Romano, na Itália, procurava se expandir através do seu império, através do seu exército. Mas, com a chegada da Boa Nova, com a chegada do Evangelho de Jesus, o que é que seria feito? Teria que ser feito, segundo o livro. Eles teriam que aproveitar toda a região que era conquistada por Roma para aproveitar e divulgar o Evangelho de Jesus. Porque se toda aquela região que no início nós vimos, toda desenhada em vermelho, se aquilo lá tudo era de Roma, tudo estava sob o poder de Roma, os apóstolos poderiam andar de país em país sem necessidade de, entre aspas, um passaporte. Não precisava pedir licença para entrar, podia entrar porque era todos os países estavam ali sob a influência e sob a formação política de Roma, não é? Aí o que vai acontecer? Vai acontecer que então essa boa nova que deveria sair da região onde Jesus nasceu para fora, que é esse o movimento que a gente diz, de dentro para fora, né? Vai sendo bloqueado pouco a pouco, vai sendo seguro, as informações do Evangelho de Jesus vão sendo seguras. Por isso que os apóstolos começam então a se dirigir a outros pontos do planeta. Paulo vai para a Grécia, né? E os outros apóstolos vão para outros lugares. Acontece com isso um estacionamento do progresso espiritual no planeta. E se o homem espiritualmente para, o que acontece? A sua parte material avança. Então, à medida em que o Evangelho não foi sendo bem recebido no Ocidente, a parte material, os danos da falta de Evangelho vão se refletir exatamente no avanço do homem material.
Então, o homem já não se preocupava mais com problemas do espírito, mas se preocupava com os problemas da matéria. Emmanuel chega a dizer que a civilização ocidental, ou seja, a nossa civilização aqui, não chegou a receber adequadamente os ensinos do Cristo, porque chegaram até nós muito desconfigurados, e chegaram também através de uma igreja que foi se formando, que foi, infelizmente, a Igreja Católica, que foi se formando com propósitos que não eram o propósito da caridade, o propósito da fraternidade, o propósito da igualdade e do amor ao próximo. Então, diz Emmanuel nesse livro que há um estacionamento desse homem espiritual que deveria ter continuado, e em compensação o homem material foi avançando. Chegou um tempo em que a espiritualidade entendeu que era preciso que a boa nova chegasse, que viesse oferecida de outra forma, e foi encontrada essa forma das mesas girantes e da obra de Kardec para regular todos os preceitos, não é? Então foi assim que Kardec chega. Essas informações que estão aí são informações contidas também no livro, porque Emmanuel fala exatamente isso, que deveria chegar um tempo de crepúsculo, mas que viria também um tempo da aurora, porque depois de um tempo escuro sempre nasce um outro dia. Então nós vamos ver que o homem vai se preocupar realmente com o seu espírito, com a sua parte espiritual, somente quase 2000 anos depois de Jesus. Jesus lá no começo dos 2000 anos e Kardec agora então em Paris. E é aí que então tomamos o rumo da nossa evolução espiritual. Com Jesus, há 2000 anos, nós tínhamos então a observação de que nós tínhamos os preceitos de um Deus amor, diferentemente daquele Deus que eu disse para vocês no início, que era um Deus vingativo, um Deus temor, né? Com Kardec nós vamos ver que ele passa a divulgar a prática do Evangelho, para que seja a prática a forma de demonstrar o nosso amor a Deus, que é a prática, não a teoria, que vai mostrar o nosso amor a Deus. Jesus começa a sua tarefa na Judéia, no Oriente, mas Kardec é o responsável pela divulgação do Evangelho no Ocidente, a partir da França. Também, a partir de Jesus, o movimento era centrífugo, ou seja, partia dele com os apóstolos para todos os outros pontos do planeta. Com Kardec, o movimento é o contrário. A gente pega as informações de Jesus, a boa nova, e coloca dentro de cada um de nós, para que a nossa modificação seja o espelho do nosso irmão, né? Outra coisa, com Jesus, quem divulgava eram os apóstolos, ao passo que com Kardec, quem passa a ser o divulgador são os estudos, são os livros, que são a proposta de conhecimento, né? Por fim, aqueles que seguiam Jesus eram movidos pela fé instantânea que ele provocava nas pessoas. Com Kardec, nós seguimos, mas pela razão, não mais pela fé, por aquela fé que nos move, impulsionados por aquele momento, mas era uma fé raciocinada, ou seja, uma fé que era guiada pela razão, pela lógica, por aquilo que a gente pensava e dizia, não, isso está certo, então é por isso que eu vou mudar o meu modo de ser, né? Então tinha essas todo esse paralelo entre Jesus e Kardec no livro que eu citei para vocês. Também a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo vem com uma proposta que está no próprio
no próprio início do Evangelho, na primeira página, quando tem o título do Evangelho, vocês vão ver que embaixo tem umas letrinhas menores. Tem isso daqui, ó. São essas duas frases que são importantíssimas. Está escrito assim: contendo a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. E depois, mais embaixo, outra frase, que é muito famosa entre nós espíritas: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ou seja, a gente só deve fazer aquilo que a nossa razão diz. Não, isso você deve fazer porque a sua razão te mostra que é assim que deve ser. O bom senso e a razão. Um dos grandes amigos de Kardec foi Leon Denis, que disse essa frase que também é muito dita entre nós espíritas, para demonstrar como se dá a evolução nossa ao passar dos milênios. O homem dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Essa frase está na introdução do Livro dos Espíritos. Se vocês lerem com vagar a introdução do Livro dos Espíritos, vocês vão encontrar essa citação de Leon Denis. Como a dizer, nós começamos da coisa mais bruta, né, da pedra, que parece que é imóvel, mas não é, e vamos chegar a um corpo radiante, a um corpo angelical. Um dos outros amigos de Kardec foi Camille Flammarion, e eu fiz questão de trazer algumas fotografias, porque a gente ouve falar dos nomes, mas não conhece as pessoas. É bom conhecer. Camille Flammarion foi um amigo de Kardec que se preocupou mais com a parte científica dos fenômenos espíritas, Ele aqui moço e depois ele velhinho, Pode ver que o cabelo continua o mesmo, Camille Flammarion. Esse é Ernesto Bozano, também, que se preocupou muito com a parte científica, a parte anímica do espiritismo. Esse é Gabriel Delany, que também tem livros da parte científica e da parte filosófica, ele moço e ele já mais idoso. Esse é Leon Denis, que olha lá, também continua com o mesmo jeitinho, Só mudou a cor, que vai deixando, o tempo vai deixando a gente ter cabelo branco, E esse era Leon Denis, um dos grandes amigos de Kardec. No Brasil, gente, nós temos que falar, eu vou falar muito rapidamente sobre duas pessoas que foram muito importantes. Uma pessoa foi Luiz Olímpio Teles de Menezes, que não era parente de Bezerra de Menezes. Ele era baiano e lá na Bahia ele tomou contato com o Livro dos Espíritos e fez um folheto resumindo aquilo tudo que era a doutrina espírita, para as pessoas tomarem um primeiro contato. Então, essa é a importância de Luiz Olímpio Teles de Menezes. Em 1866, aqui no Brasil, ele lança essa introdução ao estudo da doutrina espírita. Lá na França, o Livro dos Espíritos já estava na 13ª edição. Aqui estava saindo um resuminho, para a gente tomar os primeiros contatos. Também uma outra pessoa importante foi um médico, Dr. Joaquim Carlos Travassos, que nasceu em 39, morreu em 1915, no Rio, era médico, e esse sim foi uma pessoa importante. Foi ele quem traduziu completamente o primeiro exemplar do Livro dos Espíritos. E foi ele que deu a Bezerra de Menezes uma tradução do Livro dos Espíritos. Foi assim que Bezerra de Menezes teve o primeiro contato com a doutrina espírita. Outros livros foram traduzidos,
o livro dos médiuns, o livro O Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, todos pela Garnier Editora, que foi uma livraria, uma editora que foi aberta no Rio de Janeiro, nessa época, no final do século XIX, por um francês que tinha vindo imbuído dessas ideias para trazer para o Brasil essas informações. Então, ele se ocupou justamente das traduções desses livros. Mas, em 1869, como eu disse antes para vocês, Kardec desencarna. Um pouquinho antes dele desencarnar, ele chamou um amigo dele, chamado Pierre Gaëtan Leymarie, e disse para ele o seguinte: olha, eu estou vendo que já eu não vou mais estar aqui, e é preciso que todo esse cabedal de informações sejam, de uma forma qualquer, sejam juntados. Já está terminando? Deixa eu ver. Vou terminar, já está no finzinho. Sejam esgotados. Então, o que acontece? Esses livros traduzidos vão chegar através de Leymarie aqui no Brasil, porque ele doa ele faz uma sessão de todas as obras de Kardec gratuitamente para a Federação Espírita do Brasil. E foi assim que a doutrina espírita chega ao nosso país, não é? Da França para o Brasil, nós vamos vendo então que esse monte de informações vão chegando, e vamos começar então a entender como é que o Chico Xavier, o nosso Chico, tem essa função importante de divulgar, porque ele continua recebendo mediunicamente informações espíritas, informações do mundo espiritual, e um dos livros mais importantes, que quem ainda não leu, por favor, leiam, que vai tratar justamente da importância do nosso país, do que ele representa para toda a Terra, para todo o planeta, é esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse livro, ditado pelo espírito Humberto de Campos e psicografado por Chico, tem a sua primeira edição em 1938, já mudou de capa uma porção de vezes, mas o seu conteúdo é maravilhoso. Um conteúdo que explica que nós brasileiros temos uma necessidade e temos uma tarefa de continuarmos a divulgar a doutrina espírita, que através dessa doação de Kardec, através de Leymarie, chega ao Brasil. Então, a minha proposta de hoje é a de que nós continuemos a ler bastante, que nós continuemos a estudar bastante, para compreender melhor e, através do nosso raciocínio, do nosso bom senso, nós conseguirmos compreender para podermos aceitar melhor aquilo que somos, de onde viemos, para onde nós vamos, por que sofremos. Na verdade, a minha proposta de hoje é essa, que a gente se conscientize que cada um de nós é um seguidor de Kardec, que Kardec, quando preferiu que fosse passado para o Brasil, que era ainda um país muito novinho, que ele pede ao senhor Leymarie para trazer para o Brasil a sua obra, ele sabia que aqui seria o celeiro do mundo, seria a continuação de um celeiro onde o Evangelho poderia ser implantado. Hoje nós vivemos num país espiritualizado, um país muito humano, um país solidário, um país fraternal, e é por isso que fica na lousa, fica aqui para vocês a minha proposta de hoje. Que cada um de nós se sinta
o sucessor de Kardec na divulgação da doutrina espírita, porque é preciso que as pessoas conheçam essa doutrina a fim de que compreendam a sua razão de vida e que possam então ter a coragem e a força para poder modificar o seu comportamento e partir então em direção a uma condição melhor, a uma condição espiritual mais elevada, que é a que o nosso Criador espera de nós. Muito obrigada. Eu espero que... Obrigada. Desculpa, Muito obrigado. Eu vou deixar aqui, depois eu tiro tudo.